Salve! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais este vídeo de cultura racional. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Melina Arantes Gonzalez, moro em Sorocaba, São Paulo, no Brasil. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas para que mais pessoas saibam que somos de outro mundo e como que nós iremos voltar para lá. Adquira os livros no site www.culturaracional.com.br. Vou dar sequência na página 46 e o título é As coisas mais simples da vida são amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem. A natureza é a dona de tudo que existe e dona de todos. E quem for contra os seus feitos e os seus seres está contra a dona de tudo e de todos. Quem tirar a vida dos seus feitos está contra a natureza, a dona de tudo e de todos. E quem assim proceder vai ajustar contas dos seus malfeitos nas classes inferiores. Porque você não admite que ninguém tire a sua vida. Você não admite que tirem a vida de seus filhos. Você não admite que tirem a vida dos seus. O que é que você faz? Vai puni-los de acordo com os malfeitos. Assim, a natureza não admite que tire a vida de seus filhos, não admite que faça mal a seus filhos. Não admite coisa alguma contra os seus filhos. Assim como você também assim como você também, e por isso a natureza fez todos com carinho e amor. Gerou todos com carinho e amor e fez tudo para manter seus filhos com carinho e amor. A mesma coisa você, porque a natureza fez todos iguais a ela. O que você é, ela é também. O que você sente, ela sente também. Se você ama os seus feitos, ela também ama. Fez todos iguais a ela. E quem tirar a vida de um filho dela, vai ajustar as contas com ela. Quem fizer mal a um filho dela, vai ajustar as contas com ela. Quem prejudicar um filho dela, vai ajustar as contas com ela. Porque ela tem amor a seus feitos e amor a seus filhos e a tudo que ela fez. Por isso mantém todos com todo conforto. Fez tudo para todos e por isso é a dona de todos os feitos e é a dona de todas as vidas. E não admite que ninguém tire a vida de um filho dela. Porque ela dá tudo o que todos necessitam e precisam para viver. Mas quem vive como bicho racional não tem conhecimentos precisos para enxergar o que está na frente dos olhos de todos. Para enxergar isso, não tem cultura suficiente por ser bicho racional e procede como verdadeiro bicho, porque não tem cultura suficiente para conhecer e reconhecer essas coisas mais simples da vida, que são amar ao próximo como a si mesmo. E fazer o bem, não olhar a quem. Não possuem cultura de nível superior para se equilibrar, ser superior a todas essas baixezas que desnobrecem o senso de sentimento de humanidade, de fraternidade, de paz e amor. Tudo isso devido ao alfabeto artificial ser um alfabeto muito medíocre e por ser medíocre nunca pôde equilibrar ninguém. Por não poder equilibrar ninguém, é que as monstruosidades vão se desenvolvendo de uma forma tal e insuportável. Só um desequilíbrio muito grande é que pode alcançar esse nível de monstruosidade. Tudo por falta de uma cultura superior, para tirar todos deste caos de ferocidade humana, onde se degladiam igualmente a feras selvagens a troco de nada, em busca do nada, porque matéria não vale nada, e por isso se acaba em nada. E a natureza, como dona de tudo, mãe de todos e dona de todas as vidas, revoltada e indignada com os maus procedimentos, porque ela é a dona de tudo, é a dona de todas as vidas, é a dona de todos os seres. Por isso ela gera, cria e mantém todos. De forma que a natureza, chocada com os malfeitos contra seus filhos, com essa falta de respeito a seus feitos e seus filhos. Resultado, todos pagarão pelos seus erros, porque ela cobra olho por olho e dente por dente. Desce para classes inferiores porque ela não admite que um filho dela tire a vida de outro.
Mas o bicho racional precisa de uma cultura superior para colocá-lo em nível superior a tudo isto. É que vivem nesse desequilíbrio infernal, com esse alfabeto artificial que não dá para equilibrar ninguém. Por isso aí, então, os infortúnios, os males e os crimes noite e dia, vivendo como bichos, querendo devorar uns aos outros, liquidando uns aos outros por não terem cultura suficiente para se equilibrar racionalmente, para viver equilibrados racionalmente. E assim a natureza chocada e magoada com o procedimento de seus filhos, por ela ser responsável pelos seus feitos. Mas a cultura artificial mantinha todos como bichos, e como bichos só tinha que sair mal pelos males praticados. Com o alfabeto artificial ninguém nunca pôde viver bem. Então vive aí neste mundo como vivem e julgando ser a vida aquilo que não é. O bicho não sabe o porquê da vida e se coloca em um bando desconhecido de si mesmo, como um aventureiro perdido, dentro de um mundo que não conhece e nem sabe o porquê dele. Como um vago aventureiro que vai querendo passar por cima, aliás, como um vago aventureiro que vai querendo passar por aquilo que não é, a ponto de dizer o mundo é nosso, como coisa que fizeram o mundo. A vida é nossa, como coisa que fizeram a vida. E assim, encarando dessa forma, inconsciente e julgando o mundo ser seu e por ser seu diz: vamos fazer o que queremos, como coisa que o mundo aí está feito e não tem dono, como coisa que os donos são os que aí nasceram e já encontraram tudo feito e ficam sem saber quem fez e por que fez. Por encarar a vida assim e o mundo assim, é que há muito tudo se desenvolve de pior para pior. Então vejam e saibam que ninguém fica impune, porque a natureza, dona de tudo, cobra e bem cobrado todos os crimes praticados contra as leis naturais da natureza. As leis naturais da natureza são as seguintes: não fazer ao próximo aquilo que não quer para si. Assim como a natureza, que é viva, igual a todas as vidas que aí estão, tem o mesmo sentimento de todas as vidas feitas por ela. Então, é não errar que o pagar é certo. A natureza, a dona de tudo, cobra tudo bem cobrado. Estavam vivendo na categoria de animal e não tinham condições de elevar o raciocínio, capaz de deduzir o que estão sabendo, de deduzir o que estão conhecendo. A rudez era grande e, por a rudez ser grande, os crimes eram ainda maiores, pela inconsciência transmitida pelo alfabeto artificial. O artifício não equilibra ninguém. O artifício desequilibra tudo e por isso estão aí nas condições em que estão. O desequilíbrio de tudo, o desequilíbrio de todos e devorando-se uns aos outros. Esse é o bonito equilíbrio do alfabeto artificial. Alfabeto que sempre manteve o desequilíbrio, os crimes hediondos. Um alfabeto que sempre multiplicou as ruínas da humanidade. Um alfabeto artificial. E por isso o sofrimento sempre multiplicou-se cada vez mais. Cada vez mais a vida se tornando insuportável. Cada vez tudo mais difícil, tudo mais complicado, tudo mais desordenado, devido ao alfabeto artificial, alfabeto medíocre, sem condições de pôr em equilíbrio o animal de origem racional. E assim as dívidas de muitos cada vez aumentando mais, para depois ter que pagar bem pago. Porque a dona de todas as vidas, a dona de todos os feitos, aí está para cobrar. E assim os bichos pensavam e julgavam que o mundo fosse seu e que do mundo podiam fazer o que entendessem. Como uma senzala a seu bel prazer. Só na mente de um estado de inconsciência. Então, não estão vendo? Se existem todas essas vidas, se existem todos esses feitos, existe o dono disso tudo, o dono que tudo isso fez, a dona que mantém tudo isto. Vou ler novamente. Então, não estão vendo que, aliás, então não estão vendo se existem todas essas vidas, se existem todos esses feitos, existe o dono disso tudo, o dono que tudo isso fez, a dona que mantém tudo isto? Mas a inconsciência não dava para enxergar e analisar o que está na frente dos olhos de todos. E por isso existe o tribunal racional, o tribunal da natureza, que a natureza é de origem
racional. E todos que não procederam e que não procedem dignamente em cima dessa terra, feitos pela natureza, mantidos pela natureza, donas de tudo e de todos, todos sofrerão pelos seus malfeitos, pelos seus crimes. Por isso está aí o tribunal racional para cobrar os erros praticados pelo animal racional, por todos os malfeitos praticados pelo animal racional. Ninguém fica impune, ninguém. Porque a natureza, dona de todas as vidas, cobra todos, bem cobrado, porque é um desrespeito à dona de sua vida. Então a natureza lhe gerou, a natureza lhe criou, a natureza lhe mantém de tudo, a natureza fez tudo para lhe manter de tudo, e você não respeita os seus filhos que ela mantém? Não respeita os filhos dela que ela mantém? Se tirar a vida de um filho seu, você vai ficar satisfeito? Assim é a natureza é tão viva como você e por isso fabricou essas vidas iguais a você, fez tudo para manter vocês como está mantendo, fez todos os alimentos adequados. A mesma revolta que você tem, a natureza tem muito mais de ser humilhada, desrespeitada e desacatada pela ingratidão dos seus filhos, não pensarem direito, irem contra os filhos naturais da natureza, de quem está lhe mantendo e de quem lhe fez. A natureza fez tudo e todos, e deu o livre pensamento para que todos tivessem condições de julgar e separar o bem do mal, para que todos a respeitassem e amassem, que ninguém pode viver sem respeito e sem amor. Onde não existe amor, não existe respeito. Por isso a natureza fez todos, preparou todos com o senso do mal e com o senso do bem, para saber julgar, eliminar o mal e seguir o bem. Mas agora está aí a cultura que há muito todos precisavam, a cultura racional. A cultura do verdadeiro equilíbrio do animal racional. A cultura do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A cultura de classe suprema, a cultura racional. Assim, o animal sendo promovido de classe, saindo da classe de animal racional e passando para a classe suprema de aparelho racional. Então, aí deixa de proceder como um animal por estar na classe de supremacia racional. Todos equilibrados racionalmente, todos vivendo conscientes e brilhando a paz, o amor e a fraternidade entre todos, por todos se ligarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E a vida se tornando racional, esquecendo por completo que foi animal de origem racional. O equilíbrio é quanto basta para esquecer a classe em que esteve, de animal racional. A classe das atrocidades, a classe dos crimes hediondos, a classe dos abutres da lama. Portanto, continuavam a descer de classe e iam parar onde? Onde iam parar? Na lama, por ir correr todas as classes. Então, os que descem de classe parados na lama, ficam parados na lama porque tudo se transforma em corpos de vidas diferentes, em classes inferiores, descendo sempre para classes inferiores. Agora, os que não estão com conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, esses voltando ao seu mundo de origem, desde que respeitem e façam por onde. Porque sem respeito, nada feito. Racional é puro, limpo e perfeito. E por se unir aos puros, limpos e perfeitos, é preciso que tenham condições, principalmente condição moral. Sim, um mau caráter não pode ter dignidade racional. Não pode ser conceituado no mundo racional. Retidão, moral e respeito. A não ser que tenha dívidas e que fique embargado pelo tribunal racional até resgatar as dívidas, até pagar o que deve, para depois subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque quem fez dívidas é porque pode pagá-las. Quem desrespeitar a natureza, a sua mãe, dona de sua vida, merecedora de todo respeito, de todos os seus filhos, de todos os seus feitos. Todo respeito é pouco. Quem pensou diferente, pensou mal, procedeu contra si mesmo, fazendo dívidas para depois ter que pagá-las. Porque a natureza cobra e cobra mesmo, é fazer por onde não dever, para não sofrer as consequências, porque quem deve
é devedor, tem que pagar. Tudo isso, o alfabeto artificial não tem condições de equilibrar ninguém. E por isso está aí esse desequilíbrio já de muito e esse pandemônio que ninguém se entende. É um alfabeto elétrico e magnético. O elétrico e magnético, os dois seres causadores de toda a desregulagem de todos e de tudo da natureza. O elétrico e magnético, por o mundo ser um conjunto elétrico e magnético, e a eletricidade é variante, e por isso todos são variantes. Uns variam menos, outros variam mais, e outros variam demais, e outros, de tanto variar, não sabem mais o que fazem. É assim a vida do animal, que pensou que fez tudo e não fez nada, por isso está aí o desequilíbrio de tudo e de todos. No inferno que ninguém se entende. O animal pensou que fez tudo e não fez nada. Por isso aí está a liquidação de tudo. No mundo inteiro, salve-se quem puder. E assim a vida foi constituída de planos e experiências para acertar ou não. Dessa forma, não podia se conduzir de maneira alguma, por não terem uma base para se basear e uma lógica de convicção real das coisas e de tudo. Porque foi constituída a vida de planos e planejamentos sem base e sem lógica. Constituída a vida de experiências. Experiências sem base e sem lógica, e dessa maneira não podiam viver equilibradamente, por faltar a base para se basear. Uma base provada e comprovada, e uma lógica com provas e comprovações de tudo. De formas que, por não possuírem o principal da existência do ser, é que ficaram todos somente na vida experimental. De experiência em experiência para ver se acertava ou não. De planos e mais planos para ver se, por meio de planos, pudessem acertar. E dessa maneira, não podiam encontrar uma forma certa de vida, devido às incertezas imperarem em tudo da vida. Ninguém tinha certeza de coisa nenhuma. Ninguém podia provar o certo por não conhecer. Ninguém podia se basear em coisa alguma por não existir base. E assim vieram de experiência em experiência, mudando tudo, de experiência em experiência, mudando tudo, e vivendo de experiência em experiência até hoje, na incerteza de tudo. E os planos, da mesma forma. Hoje planeja de um jeito, amanhã de outro, depois de outro, sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando tudo, em busca de acertar e sempre por encontrar o certo. Por não existir uma base sólida, provada e comprovada, e com uma infinidade de comprovações. Então, vivendo assim, desse jeito, assim, dessa maneira, tinha que modificar sempre, e sempre em desacertos. Quanto mais procuravam acertar, mais desacertavam. Muda de um jeito, muda de outro, muda de uma forma, muda de outra forma, muda de uma maneira, muda de outra maneira, sempre uma infinidade de jeitos, uma infinidade de formas e uma infinidade de maneiras. Está certo de uma forma, daqui a bocado já não está. Daqui a bocado está, esta maneira já não dá certo, já é de outra, vou ler de novo. Daqui a bocado, esta maneira já não dá certo, já é de outra. Dessa forma, há muito que o mundo vem assim, sempre tudo mudando, sempre tudo mudando, sempre tudo mudando, em busca de acertar e sempre na mesma, por acertar. Dessa forma, tinha que piorar tudo cada vez mais, por não saberem onde está o certo, não saberem como acertar, por não saberem onde está a forma certa. Dessa forma, foi tudo se multiplicando, as ruínas sempre crescendo, e ninguém nunca pôde resolver o desejo, encontrar o certo, para que tudo se multiplicasse certo. De formas que a humanidade chegou a este ponto de viverem todos assustados, todos com medo, pelo que se passa no mundo inteiro. Tudo de bom terminando e tudo de ruim progredindo. Tudo por não existir uma vida, que não existe base para se basear, nem uma lógica. Vou finalizar por aqui. Eu faço lives também no TikTok, Melina Cultura Racional, né, pela manhã, às 8 horas. Aos sábados eu não faço, tá? Eu tenho outro compromisso, mas compartilhe o vídeo, por gentileza. Assista os vídeos anteriores e os que virão.
Muito obrigada a todos, salve, salve e até a próxima. Tchau, tchau.